Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Felipe Vieira e hoje falaremos sobre Jair Alexander. Foi dispensado pelo Green Bay Packers, então vamos falar aí pelo lado dos Packers, pelo lado dos outros times que também podem contratar o Jair Alexander. Tem jogado bem ou não? Por que que foi dispensado? Mas antes disso, não esqueça o seu like, se inscreva no canal, que ajuda muito a gente, tá bom? Antes de começar, só um recado rápido. Na descrição nós temos aqui o nosso patrocinador, a Surfshark, que está dando 80% de desconto para quem comprar aí pelo link. Então, se você precisa de uma VPN com o melhor preço do mercado, vá pela Surfshark, clica aqui na descrição. Tamo junto. Jair Alexander foi cortado hoje, dia 9 de junho. Curioso, né? Logo ser cortado logo no dia que abre os ingressos da pré-venda do jogo no Brasil, e que no ano passado Jair Alexander teve aquela foto icônica lá com a bandeira do Brasil, ele saindo do túnel para o jogo e tal. Então, uma curiosidade infeliz para o Jair Alexander. Mas os Packers dispensaram ele porque não conseguiram encontrar ninguém para trocar, né? Durante esses últimos meses. Eles tentaram, isso a gente já sabia, se ele poderia ou não ser cortado. Os Packers estavam ativamente tentando trocá-lo, não conseguiram, resolveram dispensar. Nesse momento, os Packers abrem 17 milhões de cap para 2025 e 19 milhões para 2026. Então, é um valor considerável. Fica aí 7 milhões e meio de dead money em 2025, né? Então, é um valorzinho aí que vai acabar morrendo. Por que que os Packers dispensaram Jair Alexander? O Alexander, nos últimos 4 anos, desde 2021, ele tem sofrido lesões praticamente todos os anos, né? Ano passado sofreu uma lesão no joelho, achou que ia voltar, acabou não conseguindo, jogou basicamente metade da temporada. O problema do Jair Alexander é que ele não é um jogador que sofre uma lesão e ele perde a temporada inteira. Ele sempre joga metade da temporada, basicamente. E isso tem o lado ruim e o lado positivo, né? O lado positivo, pelo menos, você consegue contar com ele de algum jeito, mas parece que fica mais propenso a ser aquele famoso injury prone. O cara que você não vai conseguir contar durante uma temporada inteira. Desde 2021, ele tem jogado aí, em média 420 snaps por ano. Então não é uma marca que você fica confortável. E todos os anos ele vai lá, tem uma lesão no ombro, uma lesão no joelho, uma lesão no quadril. Então é uma questão que não passa confiança para o time. Agora, para os Packers, me surpreende esse corte hoje, dia 9 de junho, me surpreende um pouco, porque eu achei que eles iriam, com o Jair Alexander, iriam arriscar mais um ano. Se eu olhar esse grupo de cornerbacks dos Packers, ele é meio complicadinho, né? Você tem ali o Nate Hobbs, que foi contratado nesse ano. Provavelmente o Nate Hobbs, que antes eu imaginava que seria apenas o níquel, eu acho que veremos ele jogando muito por fora também, ganhando esses snaps do Jair Alexander, né, na teoria. E o Javon Bullard, safety, ele fazia muito isso, muito essa parte do níquel também no college, então eu imagino que ele vai fazer isso nessa temporada também. Ano passado também jogou bastante no níquel, então não será uma surpresa para ele. E aí teremos Nate Hobbs no outside, Keisha Nixon no outside e o Javon Bullard jogando de níquel. Isso é o que eu imagino de ser o plano do time titular, né? E aí, obviamente, tem alguns outros jogadores ali que vão entrar naturalmente. Mas não é um bom grupo, né? E não tem uma profundidade tão impactante assim. Você olha esse depth chart dos Packers e dá uma assustada, tá? Então, vale a pena o dinheiro que economiza? Eu, sinceramente, eu não teria dispensado. Por quê? O Jair Alexander é um problema de não ter ficado saudável nos últimos anos? Sim. Porém, eu não acho que ele é um jogador que está, está sendo vai atrapalhar o seu talento por conta das lesões anteriores. Óbvio, estou falando aqui de puro chute, né?
Os Packers com certeza têm mais informações do que eu para falar isso, mas olhando o tape do Jair Alexander nos últimos 4 anos, o tape é bem bom. Ele ainda é um cornerback de qualidade. Então, se a última lesão dele não tiver impactado, eu acho que ele ainda tem muita gasolina no tanque. O problema é que os Packers não tinham confiança de ter um cara que você vai pagar aí 27 milhões no ano. Você não tinha confiança que esse cara jogaria, né? Então isso complica bastante, tá? É um dinheiro considerável. Muito provavelmente o Jair Alexander vai assinar um contrato de 1 ano com algum time agora. Deve ser o mercado dele, 1 aninho só, para ele provar que ele consegue ficar saudável. Ou pior, no caso dele, talvez ele não consiga e o time que o contrate já imagine isso. Vamos colocar, olha, vamos contar que este jogador ele vai jogar 8 jogos só. Então a gente vai fazer um contrato pensando em 8 jogos, não que ele vai jogar os 17. Mas se ele jogar os 8, provavelmente ele já se paga, porque é um jogador que eleva muito o patamar. Mesmo em 2024, ele ainda jogou muito bem. Então, eu imagino que o Jair Alexander vai ter mercado, vai ser um contrato de 1 ano 20 milhões, 17 milhões? Não acho. Acho que vai ser algo próximo de 1 ano 14, 15, talvez até de 12 a 15, vamos colocar. Eu acho, seria a minha aposta, tá? Mas se eu sou um time necessitado da posição de cornerback, eu iria atrás de Jair Alexander, pagaria até esse valor, porque o tape dele, mesmo do ano passado, ainda foi muito positivo, tá? Trazer algumas estatísticas aqui do Jair Alexander no ano passado. É um cara que sofreu apenas 2 TDs, e é curioso porque ele sofre 2 TDs todas as temporadas que ele joga na carreira dele, só um ano que ele sofreu mais do que isso, que foi 2019, e sempre ali 2 TDs, 2 interceptações, 1 interceptação, sempre nesse range aí, né? Mesmo no ano passado, ele ainda teve aí deu um rating para o quarterback adversário de 79,9. Ainda assim é um bom número. Eu gosto do que o Jair Alexander ainda é capaz de fazer. Então, se você é um time que está precisando de um cornerback para jogar no outside, não tem um nome melhor hoje, em junho, do que o Jair Alexander no mercado. Não tem, tá? Então, acho que ele ainda vai ter um mercado aquecido. Não muito aquecido, porque os Packers não conseguiram trocá-lo, né? Então os times também estão receosos quanto a essa parte da lesão, mas imagino que vai ter muito time aí que vai atrás do Jair Alexander, mesmo com todos esses problemas. Porque se ele jogar 8 jogos, tá ótimo, já valeu a pena. É isso. Fechamos por aqui. Boa sorte para os senhores na compra dos ingressos hoje. Tamo junto, até mais. Tchau.